louvores, pela adoração. Sabemos que o Senhor está presente neste lugar. E agora, Deus, neste ato de culto, os teus filhos estão vindo à frente, colocando no teu altar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja abrindo a janela dos céus e cumprindo a tua palavra na vida de cada um deles, para que eles saibam que o Senhor é o Deus que promete e cumpre, e que nenhuma das tuas palavras até hoje faltou, mas o Senhor é verdadeiro e o Senhor nos honra quando assim honramos ao Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Estamos falando dos obstáculos rompidos por Jesus ali na ressurreição de Lázaro. Há algum tempo que estamos ministrando neste texto. É uma sequência, há detalhes aqui que nós paramos um pouco mais. E o texto que estaremos lendo começa no versículo 38, melhor dizendo, João 11, 38, indo até o versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe disse, se creres, verias a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de haver dito isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Irmãos, estamos falando sobre o item Jesus enfrentou a morte. Quando Jesus chegou a Betânia, nessa história que nós estamos vendo aí no capítulo 11 do Evangelho de João, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, o que inviabilizava qualquer chance de cura. O versículo 17 desse mesmo texto fala isso, que Jesus o encontrou com 4 dias de sepultura. E ao se aproximar do túmulo, Jesus ordenou que a pedra fosse removida. Ele fala: tirai a pedra. E Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E a ordem de Jesus, além de ser um morto, ela esbarrava nas leis cerimoniais judaicas, que dizia que quem tocasse um cadáver, ou tocasse até mesmo a porta de um túmulo, ficaria imundo por 7 dias. E a própria observação de Marta expressa a realidade que estava ali, quando ela diz: já cheira mal. E é evidente, depois de 4 dias de morto, certamente aquele cadáver estava cheirando e impedindo qualquer possibilidade de aproximação daquele túmulo. Mas Jesus disse: eu já falei, você vai ver a glória de Deus, todos que estão aqui vão ver a glória de Deus. Ou seja, nada poderia impedir que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar, mesmo diante daquele quadro irreversível aos olhos humanos. Jesus faz uma oração a Deus e ordena na sequência que Lázaro saia para fora do túmulo, e realmente Lázaro saiu, ouvindo a voz de Jesus, Jesus clamando para que aquele homem deixasse ali a sepultura e voltasse novamente à vida. Mas algo que nós ainda falamos, estamos pensando um pouquinho ainda no que falamos na ministração anterior, algo que ainda falamos, é que quando Lázaro saiu, ele tinha as mãos amarradas ou enfaixadas, porque era costume dos judeus enfaixarem o corpo antes do sepultamento com algumas especiarias.
e como se fosse uma múmia. E Lázaro levantou e começou a ensaiar alguns passos. E Jesus então fala àquelas pessoas que ali estavam: desatai-o e deixai-o ir. Eu disse na ministração anterior que essas faixas, elas têm muito a ver com a gente também. Nós somos alcançados por Cristo, fomos salvos, mas ainda sobraram algumas faixas que precisam ser removidas, que precisam ser tiradas de nós para que possamos caminhar livremente. Isso foi o que nós falamos na ministração anterior. E hoje eu quero tecer algumas considerações sobre a morte de acordo com o ensino das Escrituras. É uma oportunidade muito boa para mexermos um pouquinho com essa questão da morte. Em primeiro lugar, o que é que as Escrituras falam sobre a morte? Irmãos, na palavra de Deus, a morte é o término da existência física. Sabemos que todo e qualquer ser humano se constitui uma unidade complexa que envolve pelo menos duas partes. Uma parte espiritual e uma parte material. E a morte, de uma certa forma, é o rompimento dessa unidade à medida em que a vida vai embora do corpo, em que a vida se esvai do corpo. E a palavra de Deus fala em Eclesiastes 12:7 exatamente isso, que o pó volta para a terra de onde veio e o espírito sobe para Deus que o deu. E esse texto de Eclesiastes é digno de nota porque ele afirma de uma forma muito clara a natureza da morte, que nada mais é do que a separação entre o corpo e o espírito. O que é interessante é que esse entendimento também pode ser visto numa carta do Novo Testamento, na carta de Tiago, quando o autor da carta diz que o espírito, que o corpo sem o espírito está morto. Ali Tiago 2:26, ele fala: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. É lógico que ele está aqui fazendo uma comparação entre uma fé legítima e uma pessoa que já morreu, mas ele não deixa de colocar aqui uma doutrina fundamental da morte, a de que o corpo sem o espírito está morto. A doutrina da morte, ela é abordada dentro da teologia de uma forma sistemática, e também dentro de uma subdivisão da teologia, que normalmente é chamada de escatologia individual. O objetivo da escatologia individual é estudar os acontecimentos que afetam o indivíduo, a pessoa, no fim da sua vida, olhando principalmente para a realidade do juízo do céu e do inferno, o juízo divino e a realidade do céu e do inferno. Ou seja, esse ramo da teologia, chamado escatologia individual, visa exatamente isso, focar o indivíduo no que vai acontecer depois da sua morte. Em segundo lugar, as Escrituras falam de 3 tipos de morte. A Bíblia não somente menciona a morte física, que é uma realidade, isso daí está bem patente aos nossos olhos. Constantemente nós estamos convivendo com a morte física. Morre um parente, morre uma pessoa conhecida, morre um jovem, morre uma criança. Constantemente estamos recebendo esse tipo de notícia, ou tomando conhecimento de que alguém morreu, de que alguém foi embora. Mas, além dessa morte física, há mais 2 tipos de morte que eu quero considerar aqui na nossa palavra. E essas 2 mortes, além da morte física, é a chamada morte espiritual e a morte eterna. Se na morte física há separação entre o corpo e o espírito, na morte espiritual há uma separação entre o homem e Deus. E na morte eterna há separação infinita. Olha, presta atenção aqui que isso é muito importante. Há a separação infinita do homem e o Criador. Ou seja, a morte eterna é o destino daquele que não creu na obra expiatória de Cristo e que será, lá no final, lançado no lago de fogo e enxofre,
que é chamada a segunda morte. O texto que eu menciono aqui é Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, que fala o seguinte: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aí presta atenção aqui. Se alguém, ou o nome de alguém, não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, que consequentemente, como já vimos, é a segunda morte. Falando um pouco mais, e principalmente agora focando a morte espiritual, esquecendo os três tipos, vamos falar pelo menos dessas duas últimas, detalhando um pouco mais. Falando sobre a morte espiritual, nós entendemos que ela é uma realidade durante o tempo em que ainda vivemos nesse mundo. Todos nós vivemos nesse mundo, estamos vivos fisicamente, mas podemos estar mortos espiritualmente. Essa é uma realidade bíblica. Quando uma pessoa ainda não se converteu, ainda não é crente em Jesus, ainda não passou pela redenção, pela salvação, ela está morta espiritualmente. É o que a Bíblia ensina. Somente através de Jesus Cristo é que nos tornamos filhos de Deus e saímos dessa morte espiritual. Quando João escreve o seu livro, o seu evangelho, ele fala muito sobre isso, mas um dos textos interessantes é João 1,12, que ele fala que aos que o receberam, deu-lhes o poder de crer, de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E em João 5,24, um texto que eu uso muito em velório, e essa é uma realidade tremenda, diz assim que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas passou da morte para a vida. Como que essa pessoa passou da morte para a vida? Ela apenas creu. Ela está viva fisicamente. Mas por que ela passou da morte para a vida? Porque antes dela conhecer a palavra, antes dela entregar a sua vida a Jesus, ela estava morta espiritualmente. Por isso que Jesus fala, quando crê, passa da morte para a vida. Essa morte que ele vivia é o que chamamos de morte espiritual. Devemos saber que esse estado de morte espiritual, quando a pessoa ainda vive nesse estado, ela é incapaz de fazer o bem. Ainda que a gente possa até encontrar pessoas que aparentemente fazem boas obras, etc., mas dentro dela está o mal. Aquela alma ainda não foi tratada pelo Senhor. Paulo complementa esse argumento, mostrando que sem Cristo, a vida espiritual, ou seja, a morte espiritual, melhor dizendo, é comum a todos os homens. Efésios 2:1, ele fala assim: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. O que é isso? Vocês hoje são crentes, não estão mais mortos. Paulo está escrevendo a crentes aqui, mas ele diz, antes de vocês conhecerem Jesus, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, ainda que vivos fisicamente. Observe que Paulo fala aos destinatários dessa carta, mostrando essa realidade de que antes deles terem Cristo, eles estavam mortos. Irmãos, essa é a morte espiritual. Porém, todos quantos receberam Jesus como Senhor, como Salvador, se tornaram espiritualmente vivos, foram vivificados pela palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Essa realidade a gente pode ver nesse mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, quando Paulo fala que Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos ainda mortos em nossas transgressões. Aí ele fala assim, pela graça, vocês são salvos. Então é muito interessante essa questão da morte espiritual. Ela é comum de qualquer ser humano
que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não foi salvo pela graça de Deus. Falando agora sobre a morte eterna. Até aqui falamos da morte espiritual, agora a morte eterna, separando um pouquinho para que a gente possa entender melhor acerca do assunto. Nós entendemos que a morte eterna é aquela morte que vai para além do túmulo. A morte espiritual, ela vai até o túmulo. Se a pessoa permanecer na morte espiritual até o túmulo, ela vai passar para um outro estágio de morte, que é a morte eterna. A morte espiritual tem jeito, a morte eterna não tem mais jeito. Não adianta criar um purgatório, não adianta rezar para aquele que já foi, porque a decisão de receber Jesus, de aceitar a palavra, é aqui. Por isso que Jesus diz: quem ouve a minha palavra não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No outro texto ele fala: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê, presta atenção aqui, já está condenado. Não há mais o que fazer. Essa morte eterna é a separação permanente da presença de Deus. Podemos afirmar que ela é decorrente, então, da morte espiritual e é subsequente à morte física. Quem morre fisicamente sem Cristo, sem que o seu estado espiritual seja revertido, passa imediatamente a experimentar a morte eterna, que é a consequência de uma vida sem Deus na terra e que vai permanecer sem Deus na eternidade. Apocalipse 21:8 é um texto também que eu gosto de usar muito em velório, porque lá a gente fala muito sobre morte, lá é o lugar de falar sobre a morte mesmo. Esse texto fala o seguinte: que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Isso aqui é uma triste realidade para aquelas pessoas que morrem sem Jesus. E para finalizar, eu volto ao Apocalipse 20:15, quando fala: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: nós estamos correndo risco aqui nesse mundo. O ser humano corre risco. Quero dizer para você que Deus já fez tudo o que é possível para a salvação do ser humano. Jesus veio ao mundo, teve o seu ministério entre nós, morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você, por todos nós, para que, crendo no seu sacrifício, nós possamos ter vida. E pode haver pessoas aqui nesta noite que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, que ainda não reconheceram que são pecadores e que precisam da graça de Deus. Quero dizer para você, você está em tempo de aceitar Jesus, de receber a palavra de Deus. Mas isso pode terminar ainda hoje, quem é que garante? Eu me lembro de um testemunho que eu vi, isso aconteceu lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e um pastor uma vez contando de alguém que frequentava a sua igreja, e num domingo à noite ele fez um apelo, e disse: aquele que quer aceitar Jesus, vem aqui para frente, receba Jesus, seja salvo por Cristo. E uma pessoa que estava no culto, no final do culto, foi procurar o pastor e disse: olha, hoje eu não quis fazer isso, mas domingo que vem eu venho para fazer, porque eu tenho que acertar alguma coisa. E aquele homem foi atravessar a rua e um carro atropelou e ele morreu. Ele perdeu a sua chance. Eu não sei se no coração dele já havia arrependimento. Quem somos nós para saber? Mas pelos fatos a gente sabe que ele perdeu a oportunidade, perdeu a chance.
Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Pode ser que amanhã vocês vão estar fazendo o meu velório. Eu quero viver um pouco mais. Mas não sou eu que determino a minha vida, é Deus que determina. Não é você que determina a sua vida. A gente vive como se nunca fosse morrer. Mas é uma triste realidade essa, porque a qualquer momento você pode ser chamado. Ou também o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, e aí encerra também todas as oportunidades que você nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora. Eu vou dar um momento para você fazer. Eu vou fazer uma oração, e você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você ora, faz essa oração comigo. E na sequência o pastor Luiz vai estar orando pela sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, reconheço que preciso da tua graça, eu entrego a minha vida ao Senhor nesta noite, eu quero ser salvo pelo Senhor, eu recebo o sacrifício do Senhor pela fé, e quero que o meu nome, a partir de hoje, seja inscrito no livro da vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero ser um servo ou uma serva do Senhor nesta noite. Assim eu oro e entrego a minha vida a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem orou dessa forma, levanta a sua mão, porque a gente quer orar pela sua vida. Onde você está, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Pode levantar bem alto. Deus abençoe. Tem várias pessoas, né? Então o pastor Luiz vai estar orando pela sua vida agora. Se você quiser ficar de pé, você que levantou a mão, pode ficar. Amém. Eu convido a igreja a ficar de pé também. Louvado seja Deus pela palavra e principalmente pela salvação, né? Deus amado, honras e glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu recado. Tua palavra é infalível, palavra poderosa, que cura, que restaura, que transforma, que salva. E nessa noite, Pai, te agradecemos porque houve salvação na sua casa, Deus. Muitos levantaram as mãos dizendo: eu quero Jesus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E nós queremos agora, em nome de Jesus, abençoar cada vida que tomou essa decisão, que permaneça firme, fiel. E certamente o inimigo não roubará esta bênção, Pai, no nome de Jesus. Apresentamos cada um diante do Senhor. Cuida de cada um, ó Deus, protegendo, sustentando, amparando, e que essa decisão seja de fato verdadeira para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ensinou nessa noite, e nós queremos colocar em prática tudo quanto ouvimos e ter uma vida santa, dedicada, uma vida no Teu altar, uma vida com compromisso, Deus, porque nós não sabemos o que poderá acontecer daqui a 5 minutos, mas o mais importante é que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa noite, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O Zezinho Sorrente, que é o nosso diretor de missões, não está presente, mas nós vamos fazer o levantamento da nossa oferta de missões. Então, nesse momento, não sei se vai ter um pequeno vídeo, se tiver, pode soltar, e durante o vídeo você pode vir à frente e fazer a sua entrega de missões. Lembrando que ofertar para missões significa você estar contribuindo com irmãos que estão trabalhando muitas vezes em lugares de muita perseguição. Essa semana nós tivemos aí também alguma informação de missionários, né, que estão sendo presos, sofrendo, alguns até estão sendo mortos por causa do amor que eles têm por Jesus. Estão lá nesses países onde tudo é fechado, onde não se pode falar de Jesus, mas eles estão lá, deixaram famílias, deixaram emprego, deixaram as próprias vidas para viverem para o serviço do Senhor. Então, quando você dá a sua oferta, pensa nessas pessoas e faça com amor, que Deus vai te abençoar também.
Começou mais um descontaço do Mercado Livre. Ofertas. Cristo me amou antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou. Cordeiro de Deus deixou sua glória pra morrer, foi por amor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esses nossos irmãos que nesta noite fizeram a sua contribuição pró-missões. Deus, que esses recursos possam ser administrados de uma forma sábia pelas nossas juntas de missões e por aqueles que estarão recebendo, ó Pai, parte desses recursos. Deus, que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um deles. Nós oramos por esses nossos irmãos que entregaram suas vidas, ó Deus, por essa vocação, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles no lugar onde eles estão e nesse preciso momento. Pai, envia sobre eles, ó Deus, uma unção do Teu Espírito, renovando as suas forças, as suas emoções. Pai, aqueles que estão sofrendo debaixo do jugo do inimigo, Pai, que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga libertação, e que aquelas vidas que estão ordenadas pelo Senhor para serem salvas pelo poder da Tua palavra, possam ser salvas sem qualquer impedimento, sem qualquer artimanha, ó Deus, dos poderes tenebrosos deste mundo em que nós vivemos. Senhor, que o Senhor possa ir adiante deles, e que os ferrolhos sejam quebrados, que as portas sejam abertas, ó Deus, até mesmo naquelas comunidades fechadas, ó Deus, que a Tua palavra ali entre com poder, e que vidas possam ser salvas pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.